Aos amigos do Notícias Agrícolas, uma entrevista bastante importante, principalmente aquele produtor que já está se preparando para a próxima safra, né? Afinal de contas, os insumos já estão comprados, a tecnologia adotada, enfim, o produtor tem já praticamente tudo pronto, quase tudo pronto aí para startar a próxima safra, que começa a partir de setembro em boa parte do país. Mas tem um dos insumos que é de fundamental importância e que o produtor tem aprendido nos últimos anos, a importância de se comprar esse insumo de uma forma qualificada, de uma forma certificada, porque é um insumo que vai refletir lá na frente na produção, na produtividade, enfim, no resultado do produtor. Estou falando da semente. E para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de sementes e mais do que isso, da qualidade da semente que se coloca hoje à disposição do produtor no Brasil, a gente convidou o Mário Carvalho. O Mário é CEO da Seed Corp HO, ele está aqui com a gente. A empresa ela tem uma tradição aí em toda a cadeia produtiva de sementes, né? Enfim, conhece todo o processo aí de produção, inclusive de entrega e finalização aí junto ao produtor. Mário, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, comecei falando que semente é um insumo dos mais importantes aí para o resultado no final das contas. Queria que você contasse para a gente qual é o peso de uma semente de qualidade hoje numa produção que visa ter resultado lá na ponta, Mário. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, Alexander. Espero trazer alguma contribuição para todos que estão acompanhando o canal Notícias Agrícolas. Né? A semente é uma coisa que embarca hoje, é um produto, né, que embarca hoje uma quantidade enorme de tecnologia. Né? A semente é capaz de definir todas as características futuras de uma lavoura. Se você quer saber como vai ser a sua lavoura, defina de forma assertiva um híbrido ou uma cultivar e você vai saber que tipo de fertilizante, que local você vai plantar de alta ou baixa fertilidade, qual é o defensivo agrícola que você vai usar, se a variedade é resistente a pragas e doenças, se ela tem tolerância a herbicida. Então, todas as características de uma lavoura futura ser implementada está dentro da semente. A semente é um chip de informação que, se você decidir corretamente, você começa muito bem a construir um futuro mais certo de rentabilidade no seu negócio. A partir da informação que você tem, da semente que você vai plantar, você começa a definir as características. Define todo o resto. Isso. Se é uma variedade que requer um solo de alta fertilidade ou de baixa fertilidade, se é uma cultivar, por exemplo, que tem um ciclo curto e vai te propiciar fazer a safrinha, a segunda safra, se é uma variedade, por exemplo, que tem resistência a nematóide de cisto ou nematóide de galha, se é uma cultivar que está embarcada nela uma tecnologia, uma biotecnologia, por exemplo, como resistência à lagarta. Então, tudo isso é dito pela variedade ou pelo híbrido que você comprou. Ali você começa a construir todo o planejamento da sua lavoura. Então, sem dúvida nenhuma, eu sempre digo que semente é onde tudo começa e onde tudo termina. Né? Quando você joga o primeiro grão no solo, está começando a sua lavoura de uma semente certificada. Você colheu o grão, industrializou, processou, voltou a ser semente novamente. Então, a semente ela tem hoje um elo muito relevante na relação entre o fornecedor e o agricultor. É uma das coisas mais importantes de uma lavoura hoje. O primeiro insumo, um insumo estratégico, é a semente, que começa a dizer e a ditar todas as características dos insumos que você vai usar naquela lavoura. Muito bem. O produtor brasileiro ele tem a possibilidade de salvar a própria semente. Isso a gente já discutiu várias vezes aqui no Notícias Agrícolas. Mas tem também a possibilidade de comprar a semente certificada. Como é que está esse processo hoje, Mário? A gente entende que existe uma tendência, ou pelo menos uma consolidação de um mercado de sementes acontecendo aí. Como é que está esse mercado hoje? Como é que está essa transição? Enfim, como é que o produtor está interagindo, digamos, com os produtores de sementes, o mercado de semente em si? O mercado de semente vem crescendo de uma maneira bastante
pujante nos últimos anos, né? O negócio de sementes no Brasil hoje, apenas nas culturas mais protagonistas, que são soja e milho, é algo em torno de 20 bilhões de reais. Então, é um mercado bastante significativo. Você tem aí aproximadamente 700 empresas produtoras de semente nesse setor. Mais de 8 mil engenheiros agrônomos abrigam o trabalho diretamente com o negócio de semente, e além de ter mais de 200 laboratórios credenciados para certificarem a semente que o agricultor vai usar. Hoje, o agricultor vem inclinado mais a comprar uma semente certificada. Nós estamos falando aí em aproximadamente 80% de toda a demanda de semente, por exemplo, na soja, é certificada. Quanto, desculpe? 80%. 80%. De um mercado que nós estamos falando aí de 46 milhões de sacas de semente de soja. 80% disso usa semente certificada, semente de qualidade, semente com garantia de germinação, vigor e pureza. E outros 20, 21% utilizam sementes salvas ou até mesmo pirataria, né? Esse é um grande desafio, Alexandre, que nós temos hoje no setor de semente, na cadeia de semente, né? É você ter um marco regulatório legal que acompanhe a velocidade da inovação e da transformação do agronegócio. Mais especificamente no negócio de sementes, que é o setor onde eu atuo mais, o respeito à propriedade intelectual é fundamental. E hoje, por uma falta de uma lei mais atualizada, de uma lei de proteção de cultivares, e para que o ouvinte aqui entenda, a lei de proteção de cultivares é aquilo que protege uma planta, assim como o INPE dá a patente por um carro, por uma mesa, por uma cadeira. Então, é o que protege quem descobriu aquela planta. Hoje, essa lei está ultrapassada. E isso, para você ter uma ideia, gera um prejuízo no mercado de semente da ordem de 3 bilhões de reais, com o uso de sementes salvas e sementes piratas. São 3 bilhões de reais que poderiam estar sendo destinados à pesquisa, a lançamento de novos produtos, a lançamento de novas tecnologias. Tudo isso poderia estar ajudando em muito o produtor brasileiro a produzir mais, a reduzir custos, traria, por exemplo, investidores que poderiam estar investindo em pesquisa, evitando uma concentração da pesquisa na mão de poucas empresas. Então, seria muito positivo que esse marco regulatório de reconhecer o direito de propriedade intelectual fosse corrigido nos próximos anos, para que novos investimentos viessem no setor de pesquisa e produção de semente no Brasil. Mas esse prejuízo está relacionado às sementes salvas mais pirataria, é isso? Exato. A semente salva e a semente pirataria, a erosão, a falta do pagamento de royalties desse volume de semente, que não é considerada uma semente certificada, né, gera um prejuízo aos cofres brasileiros da ordem de 3 bilhões de reais. São recursos que são deixados de ser arrecadados e poderiam ter sido investidos em pesquisa. Mas você colocou aí que 80% de sementes de soja já tem aí, pelo menos 80% dos produtores já adotam a utilização de sementes certificadas. Como é que está esse índice nas demais culturas? Milho praticamente é 100%, porque já é um híbrido, não é uma planta autógama, né? Mas na questão do feijão, do trigo, do algodão, o percentual de semente salva, às vezes, é até maior do que 20%, tá? Então, nas outras culturas, a situação pode ser até mais drástica do que na cultura de soja. Agora, Mário, como é que a gente convence o produtor de utilizar uma semente certificada? Eu imagino que quando ele faz o uso aí de uma semente salva, ele está tirando boa parte de um custo de produção, pelo menos na conta dele ou na cabeça dele, né? Que deixa de pesar no orçamento dele. Qual que é o contraditório? Aonde que está o erro dessa conta, Mário? Eu acho que o erro dessa conta está quando você compara a produção final de um hectare de lavoura com semente salva e uma semente certificada. O erro dessa escolha está na segurança que você pode trazer de uma lavoura em relação à outra. Existe uma série de questões, por exemplo, de contaminações. Você pode estar usando uma semente contaminada
com nematóide ou com outra doença que não foi devidamente acompanhada na questão do campo de produção de semente. Existe uma série de questões do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de você, como eu te disse, você começa uma lavoura correta se você tem a população esperada. Se você precisa de 300 mil plantas por hectare daquela cultivar, e você começa utilizando um lote de semente que te propiciou 250 mil plantas, não tem mais como você corrigir isso, Alexander. Não é com fertilizante, com defensivo, com inseticida, com fungicida. Não vai ter planta suficiente naquela área para produzir e expressar o máximo potencial daquele hectare. Então, a germinação, o vigor, tudo isso vai interferir se você começou a adotar uma prática errada para iniciar a sua lavoura. Se você precisa de 300 mil plantas, você tem que comprar uma semente que te ofereça essas 300 mil plantas por hectare. Então, o erro, principalmente, é nessa ilusão que se você usar um grão e não uma semente, você vai ter todas essas certezas, todas essas seguranças que uma semente certificada te traz. E um ponto importante aí de destacar é a garantia de germinação e vigor dessa semente, né? Que são características que são garantidas por quem fornece a semente, certo, Mário? Não só a germinação, vigor, mas a pureza varietal também. Se você tem misturas de outras cultivares nessa semente que você está plantando, uma parte da lavoura vai chegar antes do que a outra, uma parte da lavoura vai estar seca, a outra vai estar verde. Então, toda essa questão de pureza, germinação e vigor são importantíssimos numa semente. Fora que se você comprar uma semente certificada e eventualmente você tiver algum problema, você tem a quem recorrer. Se você usar uma semente pirata ou uma semente salva e tiver um problema na sua lavoura, a quem você vai recorrer? Essa questão também é importante, né? Como escolher o fornecedor. Porque como todo setor, como toda área, né? A gente tem os bons, os excelentes, mas tem também algum problema ali que pode gerar conflito no relacionamento. Como é que você identifica quem é bom e quem não é, Mário? Olha, você tem uma série de coisas no mercado, né? Você tem o histórico do produtor, há quanto tempo ele está no mercado, né? Quais são os obtentores que licenciaram esses multiplicadores? É importante você entender que nenhum obtentor vai querer licenciar a sua cultivar por um mau multiplicador de semente, porque a expressão do seu material genético ele vai deixar de existir na lavoura do agricultor. Então você perceba que o multiplicador ele tem acesso a bons obtentores, ele tem acesso a HO, a Bayer, a Syngenta, a Nideira. Essa pessoa é uma pessoa que tem um histórico idôneo, senão nenhum obtentor iria licenciar o material para aquele multiplicador. O histórico, há quantos anos ele está no mercado? Há 5, 10, 15, 20 anos, a qualidade do produto dele. Você verifica, por exemplo, um bom multiplicador de semente hoje, o produto ele tem um valor agregado muito maior do que 5 anos atrás. Então, ele exige outros cuidados. Por exemplo, um produtor que tem câmara fria para armazenar a sua semente e manter a qualidade da sua semente. Isso faz uma grande diferença para quem está adquirindo esse produto. Como ela é armazenada, como ela é expedida, como ela foi produzida, o histórico desse multiplicador de semente, com quais obtentores ele trabalha. Todo esse checklist é importante para um agricultor que está comprando a sua semente. Verificar a idoneidade de quem produziu essa semente, se os campos foram todos inscritos e vistoriados. É uma série de questões importantes que vão ajudar na decisão do agricultor a comprar sua semente. Agora, por exemplo, existe a possibilidade, no caso de qualidade, ter diferença entre um ano e o outro? Ou a empresa consolidada ela tem aí uma garantia de uma qualidade média ao longo dos anos aí, Mário? Não, a empresa que tem um histórico bom, independente do ano ruim ou do ano bom, você tem ferramentas hoje bastante precisas para não colocar um produto de qualidade duvidosa dentro da indústria. Então, Você tem falar uma que o clima série... atrapalhou, ou que um ataque de pragas prejudicou, isso não é justificativo, então. Não, Alexandre, o clima pode atrapalhar na oferta do produto.
você teve quebras de produção em determinadas regiões por excesso de chuva na colheita. Então você vai ter uma quebra na oferta do produto, mas o produto que estiver sendo oferecido para o agricultor tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Você pode ter uma quebra na oferta do volume do produto, mas o produto que está sendo ofertado ao agricultor, ele tem que manter qualidade. Ele tem que ter qualidade até superior à exigida pelo Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura hoje exige uma semente com 80 de germinação e 70 de vigor. Normalmente, o bom multiplicador entrega uma semente com 85, 90 de germinação, com 80, 85 de vigor. Ele não segue os padrões do Ministério da Agricultura, ele entrega padrões acima do Ministério da Agricultura. Mário, só para deixar bem claro, para quem ainda não está acostumado, né, com essa questão da qualidade da semente, por que é importante ter um índice elevado aí de germinação e vigor na semente? Bom, primeiro porque você mantém a possibilidade do stand inicial na qual você se propôs. Se você tem uma semente com 90 de germinação, 85 de vigor, com certeza aquela população que você esperava ter após implantada a sua lavoura, ela vai acontecer. Segundo, porque você evita de levar sementes contaminadas. Às vezes você não tem um problema de nematóide do cisto. Usa uma semente contaminada, levou nematóide de cisto para a sua lavoura. No ano seguinte você já disseminou isso para a sua fazenda inteira. Terceiro, você pode ter a quem recorrer se você tiver algum problema de germinação, vigor ou pureza nessa semente. A segurança de você comprar essa semente, utilizar na sua lavoura e saber que você vai ter o stand inicial esperado, né? Então, eu acho que essas são as principais coisas que a gente recomenda que um produtor use uma semente certificada. E mais ainda, o mais importante, Alexandre, quando você usar uma semente certificada e você gera recursos de royalty, você gera novas pesquisas. Você tem, para você ter uma ideia, antes um ciclo de vida de uma cultivar de soja era 8, 9, 10 anos. Hoje o ciclo de vida de uma cultivar de soja no Brasil é de 5,7 anos. Então você tem um percentual de inovação, a gente fala inovação e transformação é importante em qualquer indústria. No negócio de semente isso é vital. Para você ter uma ideia, 15% de todas as cultivares de soja utilizada no Brasil, elas são renovadas a cada ano. Então esse recurso do royalty, ele coloca muita pesquisa, ele coloca muita inovação, ele traz muita transformação. E você unindo essa genética às novas plataformas de biotecnologia e tendo um produto de qualidade para ofertar para o agricultor, vai trazer possibilidade de ganho significativo a cada safra. Então, a semente certificada gera royalty, o royalty gera pesquisa, a pesquisa gera receita, gera ganho para o produtor. Essa roda ela não pode parar. Por isso que a gente fala que o marco regulatório legal, o respeito aos direitos de propriedade intelectual são tão importantes, por exemplo, num país que quer ter o selo de melhor e maior produtor de alimentos do mundo. A pesquisa é a locomotiva desse negócio e ela começa, como eu disse, na semente. Muito bem. Tem perguntas aqui, uma delas é do Mauro Neto, ele é do Rio Grande do Sul, ele coloca o seguinte aqui, Mário. O custo elevado de uma semente certificada ou qualificada pode interferir no acesso de pequenos produtores. Esse é um segmento que vai ficar fora dessa tendência? Não acredito. Nós operamos, por exemplo, no mercado sul e sudeste e a gente vê uma forte demanda por clientes de pequeno e médio porte, porque normalmente eles estão amparados por cooperativas que exigem produtos de qualidade, com tecnologia, com uma genética, a melhor genética possível. Então, nós não temos visto o pequeno e médio produtor ficar fora do uso da semente certificada. Ao contrário, aonde a gente tem a grande demanda de semente certificada é no pequeno e médio produtor. Às vezes a gente tem problemas com o grande produtor localizado, mas normalmente a gente não percebe isso. O pequeno e o médio produtor tem tido acesso à semente certificada, tem tido acesso à tecnologia e tem tido acesso ao resultado disso. E eu pego carona nessa pergunta dele, quando ele coloca que existe um custo elevado,
é um custo elevado mesmo hoje em função da falta de engajamento? Esse custo poderia ser menor se tivessem mais produtores utilizando essas sementes? Isso não, obviamente, no caso do milho e da soja, mas falando dos outros ainda segmentos que não adotaram essa prática, Mário. Olha, eu acho, por exemplo, quando você tem um mercado regulado, onde as coisas favorecem novos investidores a entrar no negócio, o investidor ele só entra quando ele consegue saber que ele vai capturar o valor que ele colocou no negócio. Então, todo o mercado regulado, você traz mais participantes, mais players, você tem mais ofertas. E quando você tem mais players, mais ofertas, mais gente fazendo pesquisa, mais gente oferecendo semente, você tem mais escolha para o produtor. Quando o produtor tem mais escolha, quando ele tem mais opções, eu acho que o mercado se autorregula nesse sentido. Agora, quando você tem pouca gente pesquisando, pouca gente produzindo, pouca gente ofertando, o mercado pode entrar numa outra direção. Então, o que eu acho é o seguinte, tudo que for regulado de forma a respeitar a propriedade intelectual propicia novos investidores, propicia um aumento de oferta e quem ganha é o consumidor. Muito bem, só para a gente encerrar, qual que é o futuro do mercado de sementes no Brasil, Mário? Qual que é a sua expectativa? Olha, eu acho que o futuro do mercado de semente no Brasil é extremamente promissor. Você vê uma combinação excelente entre genética e biotecnologia. Nós estamos para lançar 2 novas plataformas de biotecnologia no mercado. Uma vindo da Corteva, que é o Conquest Enlist, a outra vindo da Bayer, que é a plataforma I2X. São biotecnologias correlacionadas a novas genéticas que trarão novas produtividades ao agricultor, além de resolver problemas como controle de erva daninha resistente, novas lepidópteras que não estão sendo controladas. Então, eu acho que o negócio de semente, por si só, ele é muito inovador, né? A pesquisa tem muitas ferramentas para acelerar o lançamento de bons produtos. Então, eu vejo que o mercado de semente é um dos mercados mais promissores, vai ser a locomotiva do agro no Brasil e, principalmente, além de ser a locomotiva do agro no Brasil, hoje ele é um elo extremamente relevante na relação do fornecedor com o agricultor. Então, por isso que eu acredito que o negócio da semente ele só tem a crescer. Eu espero que a legalidade avance para que mais gente esteja motivada a participar desse mercado. E eu acho que o mercado sai de 20 bilhões de reais para 30 bilhões de reais num curto espaço de tempo. Muito bem, só pegando a carona aí nessa questão da legalidade que você tocou, pirataria é um problema que está aumentando ou está sob controle, Mário? Não, olha, a pirataria ela vem aumentando. Aumentando, né? Aumentando. E a gente tem uma grande dificuldade do ponto de vista de fiscalização disso. E isso é muito ruim, porque corrói, como eu disse, parte do recurso que iria para a pesquisa, para a inovação, para lançamento de novas tecnologias, de novos produtos. Mas eu vejo o seguinte, nós temos hoje um governo legalista, uma ministra da Agricultura muito bem relacionada com os setores, setor agro, setor da indústria. Eu acho que essas correções elas vão ser endereçadas neste e nos próximos governos. E o que eu acho que a gente tem que prestar atenção nesse sentido, nenhum país vai receber a credibilidade necessária se você não tiver o respeito aos direitos de propriedade intelectual. Nós já somos um grande exportador de grão no mundo, nosso negócio é um negócio de 100 bilhões de dólares, nós temos um trabalho árduo de provar para o mundo a qualidade e a sanidade dos nossos produtos. Eu acho que a gente já tem bastante desafio, ainda tem que ter mais um desafio de proteger aquele que desenvolve pesquisa e desenvolve cultivares e híbridos no Brasil, seria um contrassenso, né? Eu acho que o governo tem que ficar atento para essa questão, proibir a pirataria, analisar corretamente essa questão da semente salva, porque isso traz hoje um prejuízo de 3 bilhões de reais ao mercado agro de sementes. Muito bem. Meu caro Mário, obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Eu aqui agradeço, estarei sempre à disposição. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Mário Carvalho é CEO da Seed Corp HO, contando um pouquinho para a gente da experiência aí do setor e principalmente da importância, né, de se mostrar para o produtor que uma semente de qualidade, uma semente certificada vai, no final das contas, fazer diferença no dia a dia dele e no resultado da produção dele também. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.